Graças para cada um de vocês e espero que o nosso coração seja realmente grato, não só hoje, mas hoje seja um dia de lembrar o quão importante a gente ser grato. Quantos motivos nós temos, na verdade? Quantos motivos temos para agradecer a Deus? Quantas são as bênçãos? Quantas são as razões pelas quais nós podemos olhar e dizer, Deus, muito obrigado. E se você tem dificuldade de agradecer, pode ser que outras coisas tenham tomado conta do seu coração e estejam atrapalhando você a perceber a grandeza e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Mas isso não é algo que acontece só com um e com o outro. Todos nós, em algum momento, se não constantemente, somos tentados, assolados pelo mau hábito de ser ingrato, de reclamar, de não reconhecer, de não perceber aquilo que Deus tem feito. Os nossos olhos parecem que ficam muito facilmente fixados naquilo que não está dando certo, não é verdade? Ou naquilo que ainda está faltando. Olha, eu estou bem, mas eu estaria melhor se... E aí a gente tem uma lista de coisas para dizer. E isso vem da nossa ingratidão, de um coração endurecido pela ingratidão. E todos nós estamos sujeitos a isso. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, a respeito da história que está lá em Lucas capítulo 17, no Evangelho de Lucas capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Eu quero ler com você esse texto, peço que você preste bastante atenção nessa história, que vai conduzir a nossa reflexão dessa noite, noite de ação de graças, nos dando uma lição bíblica e importantíssima a respeito da gratidão. Essa história, com certeza, muitos de nós já conhecemos, mas ainda assim ela pode nos ministrar profundamente. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Quero orar mais uma vez com você, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, estamos diante da sua palavra e pedimos a tua orientação. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, sobre toda a nossa vida, para que possamos não somente admirar, ouvir, mas que possamos entender e entendendo possamos praticar a sua santa palavra, Pai querido. Que ela impacte o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos e que eu seja aqui um porta-voz do Senhor nessa noite, Pai. Nos ensina a sermos gratos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A história que nós lemos aqui, ela figura Jesus em uma de suas viagens, em um de seus caminhos, e saindo de Jerusalém, ou melhor, indo para Jerusalém, ele passa por meio de uma região estrangeira, Samaria. Região de pessoas que era habitado por pessoas rejeitadas pelos judeus. Os samaritanos não eram bem vistos, não eram bem quistos e eram, na verdade, profundamente repudiados pelos judeus. Ele passa também na região da Galileia, e essa região muito provavelmente tinha samaritanos e judeus misturados, mas com certeza tinham alguns judeus por ali. E no meio do caminho ele passa por um vilarejo, um povoado, um lugar menor, não figurava exatamente uma cidade, não era exatamente um grupo grande de pessoas que moravam ali, mas existia um grupo de leprosos daquele lugar. Naquela época era muito comum que os leprosos vivessem separados das cidades. Assim que fosse constatada a doença, seja ela da lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase, ou qualquer outra doença que tivesse um aspecto visível na pele, era considerado leproso de forma geral e excluído da convivência da sociedade como uma medida sanitária. Ele podia contaminar outras pessoas, eles não sabiam lidar com essas doenças, então eles afastavam essas pessoas do convívio. O que acontecia é que existia um bairro periférico, extremamente periférico, mais do que periférico, fora da cidade,
que era onde habitava especificamente aqueles que tinham lepra. E eles acabavam formando a sua própria comunidade ali, e nesse caso, de pelo menos 10. Não sabemos se todos os leprosos daquela área foram encontrar Jesus, mas pelo menos 10 deles foram, e talvez possa ter sido os 10 que haviam naquela aldeia. Não sabemos. Mas o fato é que haviam esses leprosos. Eles estavam separados do convívio, eles não podiam viver dentro da aldeia, eles não podiam ficar perto das suas famílias, e eles não podiam ficar perto do convívio normal da sociedade. Eles precisavam ficar distante. E Jesus estava passando, chegando por perto dessa aldeia, e essa comunidade de leprosos avista Jesus. E talvez ouvindo da sua fama, sabendo quem ele era, eles falam, está ali a nossa solução. Passando por nós, Jesus pode fazer alguma coisa. E eles então, vendo Jesus, se aproximam, chamam ele pelo nome, chamam ele por um título, chamando ele de mestre, reconhecendo a sua posição de autoridade diante também da religião. E eles clamam, tem compaixão de nós. Tem misericórdia, faz alguma coisa pela gente, por favor, olha a nossa situação. As doenças eram visíveis, como eu disse, doenças de pele. Era fácil reconhecer alguém com essas doenças de longe. Mas a Bíblia fala para nós que eles não se aproximam. Eles mantêm o respeito da lei, da tradição e do costume que dizia que os leprosos não podiam se aproximar de pessoas que estavam sãs. Então eles mantêm essa distância, mas fazem um clamor ali para Jesus, fazem uma petição, eles chegam até a presença de Jesus e pedem alguma coisa. E Jesus não fala nada do que a gente costuma ver nos episódios de cura, né? Você está curado, ou passa lama, ou mergulha no rio, ou sei lá, qualquer outra prática que pudesse haver, ele já direciona eles para o resultado. E fala, vão se apresentar ao sacerdote. Apresentar-se para o sacerdote era buscar um atestado médico de cura. Né? Não porque o sacerdote tivesse conhecimento médico em si próprio, mas porque ele exercia uma posição de autoridade e ele podia dizer, você está puro para exercer a fé, a religião, para voltar ao convívio. Vamos lembrar que os judeus, eles vivem numa cultura teocrática, né? A religião está no centro daquilo que eles creem. E então eles deviam procurar sempre, aquele que fosse purificado devia procurar um sacerdote. E eles vão nesse caminho. Obedecendo a Jesus, eles prontamente ouvem o que o Senhor Jesus diz e vão em direção à cidade para encontrar o sacerdote. Mas no meio do caminho, e eu fico imaginando essa cena, imagine você, que você tem uma doença visível na sua pele, talvez machucados, bolhas, manchas, coceiras, e de repente você vai andando e você vai vendo que a sua pele vai mudando de cor, que aquilo que era uma escara vai se tornando uma pele corada, que aquilo que era um machucado aberto vai se fechando, deve ter sido algo realmente extraordinário, sair andando, indo e conversando, o que será que vai acontecer, será que o sacerdote vai fazer alguma coisa, e você olhar para as suas mãos, para os seus braços, para as suas pernas e perceber que você foi curado. E dos 10 foram curados. O aproveitamento de 100% dos milagres de Jesus. Né? Jesus foi pleno, perfeito. Ninguém ficou pela metade. Os 10 foram curados. Mas acontece que um deles, percebendo a maravilha do que tinha acontecido com ele, ele não concebe a ideia de chegar ao sacerdote sem antes voltar e agradecer aquele que tinha curado. Mais do que voltar ao convívio da sociedade, mais do que restabelecer a sua conexão familiar, mais do que restabelecer o seu status religioso de poder conviver no templo, ele precisava voltar àquele que foi o causador da sua cura. Ele volta, e justamente o que volta não é um judeu. Não é aquele que segue a mesma religião de Jesus. Não é aquele que conhece profundamente os ensinos da lei e dos profetas. Não é aquele que fez lá na sua infância o processo de ler a Torá na frente de toda a comunidade de fé. Mas é um estrangeiro, odiado pelos judeus, repudiado, é quem volta para falar com um judeu e agradecer-lhe pelo milagre. Aquele samaritano volta para Jesus. E a Bíblia fala exatamente isso no versículo 16. Prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus agradeceu. Agradeceu. Ele foi lá para agradecer. E Jesus faz uma pergunta, provocativa. A intenção de Jesus não era buscar nenhum conhecimento, saber o que tinha acontecido, porque ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas muito perspicaz que Jesus ele pergunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Voltou um, tem alguma coisa errada aqui. Não eram 10 que tinham sido curados? E só voltou esse. E justamente o estrangeiro, e aí está a pregação de Jesus. A pregação de Jesus é justamente para mostrar que a gratidão vem de um coração que reconhece a sua condição, de um coração que sabe a sua necessidade. E quando recebe cura, não consegue fazer nada senão agradecer. A verdade é que aqueles outros homens, sendo eles judeus ou samaritanos, eles na verdade estavam se importando muito com a sua própria condição. Pouco importa a forma como isso ia acontecer. E esse samaritano prova de algo mais com Jesus. Jesus vira para ele e diz: levante-se e vá, a sua fé te salvou. O que aquele samaritano faz é um exercício de adoração. Prostrar-se aos pés de Jesus e dar glória a Deus e agradecer a Jesus era um exercício de adoração. Ele adora Jesus ali. E nessa adoração ele encontra mais do que cura para a sua lepra, mas encontra cura para a sua alma, que só Jesus pode dar. Existem algumas lições importantes para a gente refletir, principalmente num dia como hoje, a gente celebrando o dia de ação de graças, nós podemos então aprender algumas lições. A primeira delas é a respeito da atitude dos próprios leprosos. Quero que você volte comigo no tempo e faz um exercício de esquecer por alguns segundos ou por alguns momentos do desfecho da história. Viva comigo aí a linha do tempo como se a gente não soubesse do que vai acontecer no final. O que acontece naquele momento é que todos eles reconhecem sua condição, na verdade. Tem gente que quer melhorar, mas não reconhece sua condição. E mesmo reconhecendo, não se move, não faz nada. Fica reclamando, sentado, não faz nada, não age. E eles dão o primeiro passo em prol da cura e o primeiro passo em prol de uma construção de gratidão. Todos eles, os 10, eles reconhecem sua condição de doentes e falam: não tem ninguém que pode fazer isso por nós, senão aquele homem que está passando, indo para Jerusalém, que é Jesus, o Filho de Deus. E eles vão até Jesus. E eles vão, não descumprem a lei, mas ficam à distância segura de Jesus e eles clamam, eles gritam. É verdade que muitos de nós estamos incomodados com a nossa condição. A gente reconhece que a gente precisa de Deus, a gente reconhece que a gente precisa de algum favor, que a gente precisa de alguma coisa que mude na nossa vida, e a gente consegue olhar e dizer: olha, eu tenho ouvido muito lá na igreja, que é Deus que pode me ajudar. É Deus que pode solucionar a minha situação. Então é para Ele que eu vou. E é por isso que eu venho e oro ao Senhor, eu falo com o Senhor, eu leio a palavra do Senhor, porque eu sei que é o Senhor que pode me ajudar. E eu venho e eu falo: irmãos, mando lá no grupo de oração: irmãos, a causa é essa, orem aí por mim. Orem pelo meu amigo, orem pelo meu parente, pelo meu vizinho, orem por essa situação. É só o Senhor que pode ajudar. E a gente consegue reconhecer isso. E a gente se move em favor disso. A gente ora ao Senhor e fala com Ele. E é justamente o que eles fazem aqui, uma oração ao vivo, né? A gente ora sem ver a Cristo, mas eles oraram para Cristo com Cristo na sua frente, diante deles. E eles falam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Eles clamam, eles agem com uma oração. E muitos de nós fazemos isso também. A gente ora ao Senhor, a gente clama ao Senhor, a gente reconhece que é o Senhor que pode nos ajudar. E a gente faz esse exercício da oração. É verdade que alguns nem esse exercício têm feito. Muitos de nós subestimam o poder de oração. A gente fica esperando as coisas acontecerem automaticamente, a gente não quer desenvolver o mínimo de relacionamento com o Senhor Jesus. E os leprosos já deixam para a gente uma lição. Nisso eles estão melhores do que muitos de nós, porque eles pelo menos a oração fizeram. Tanto os 9 ingratos, quanto aquele um grato que foi conversar com Jesus. Mas mais do que isso, mais do que a oração, eles tomam um segundo passo. Jesus dá uma ordem, Jesus fala para eles o que eles devem fazer. Jesus, como eu disse, não fala que eles seriam curados, mas só falam para eles: vão e se apresentem até o sacerdote. Muitos de nós conseguem orar ao Senhor, conseguem dar o segundo passo na caminhada da gratidão, que é obedecer os mandamentos de Deus. Olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus manda fazer isso, 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 isso. E aí eu vou ter uma proximidade, eu vou receber e Deus vai recompensar a minha fidelidade. O que a gente muitas vezes não percebe é que pelo simples fato de seguir os preceitos da Bíblia, e aqui eu quero que você considere uma vida sem um relacionamento íntimo com Jesus, mas uma vida que obedece mandamentos,
que copia comportamentos. Consegue perceber isso? Que muitas vezes a gente faz isso, a gente copia comportamento. Existe um comportamento padrão dos crentes, existe um jeito de proceder que a gente tem. E todo mundo que acaba copiando esse padrão, que acaba aderindo a esses costumes, ele está protegido de uma série de coisas. Aqui na igreja nós temos um ambiente saudável. Graças a Deus por isso. Não é perfeito, mas é saudável. Aqui a gente está livre de muitas coisas. Aqui os nossos filhos estão protegidos de muitas coisas. Aqui nós somos provocados e desafiados a agir de uma maneira melhor. Mas tem muita gente que encara a palavra de Deus como uma prática moral, simplesmente. Como uma atitude de comportamento, como uma forma de viver a vida, pura e simplesmente, como se fosse um código de comportamental. O evangelho é mais do que comportamento. É muito mais do que isso. Esses homens todos, eles fizeram o segundo passo da jornada da gratidão, mas parece que eles não vão conseguir chegar. E nós já vamos ver exatamente por quê. É importante que nós saibamos que só Jesus pode nos ajudar e a gente levante a Ele uma oração e um clamor. Jesus, tem compaixão de nós. É importante que ao nós nos achegarmos a Cristo, nós olhemos para a sua palavra e conseguimos constatar, esses são os ensinamentos perfeitos para que eu possa me aproximar do Senhor. E eles vão, obedecem, vão até o sacerdote para se mostrar ao sacerdote. E eles fazem isso sem ressalvas. A palavra não deixa aqui para nós nenhuma pista de que eles ficaram duvidosos, mas que eles foram direto. Tão certo que eles foram direto que aquele que reconhece e volta, ele faz isso no meio do caminho, não diante de Jesus. Ele já não estava perto de Jesus mais. Ele precisa voltar o caminho. Porque eles no mesmo instante que recebem a ordem, eles vão. Eles vão, e existe um aspecto de fé que a gente não pode deixar de reconhecer aqui, não é verdade? Existe um aspecto de esperança no Senhor Jesus que eles depositam, porque eles obedecem prontamente. Mas a palavra de Deus não é mero repetição de comportamento. Não é simplesmente ouvir uma ordem e dizer sim, sem entender o que está por trás dessa ordem. Eles continuam, então, no primeiro, no segundo, mas quando chega no terceiro passo, para o caminho de gratidão, há um deslize em 9. E apenas um consegue concretizar a jornada com perfeição. E a verdade é que os melhores de nós, como diz J.C. Riley, são muito parecidos com os 9. A gente para no segundo passo e não concretiza a jornada de gratidão. Porque, na verdade, a gente se aproxima de Jesus, a gente até tem um tempo de fervor, a gente até lê a Bíblia, mas é só até receber a bênção. Quando a bênção chega para nós, quando a gente tem aquilo que a gente queria, a gente vai fazer o que a gente quer. A gente vai viver a nossa vida. Eu já ganhei o que eu queria mesmo. E quem sabe eu volte na presença de Jesus quando aparecer uma nova e grande necessidade que eu não consigo resolver. Quem sabe eu volto para a presença de Jesus e para a igreja e frequento seriamente, e volto a ler a palavra e obedecer os mandamentos quando eu quiser uma nova dádiva da parte do Senhor, quando eu precisar de outra coisa. E isso revela um coração utilitarista que usa o Senhor, que usa o Evangelho. Um coração, na verdade, interesseiro e não grato verdadeiramente. Aquele homem samaritano faz um caminho diferente. Ele concretiza a jornada de gratidão. Quando ele reconhece que ninguém poderia salvá-lo senão Jesus. Quando ele obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Mas quando ele percebe que aquilo que ele recebeu, ele não merecia. Não é mérito dele, mas é graça, favor imerecido. É bênção de Deus, é um presente. Ele não consegue continuar sua jornada sem voltar para agradecer. E ele concretiza a jornada da gratidão. Ele volta até os pés de Jesus. E mais do que dizer, mestre, balança minha mão aqui, muito obrigado, parabéns, que cura bonita que o senhor fez, viu? Não ficou uma cicatriz. Parabéns, continue assim. Mais do que isso, ele se ajoelha, põe seu rosto ao chão e ele adora Jesus. A jornada da gratidão, ela começa na oração, mas ela termina na adoração. Ela precisa passar pela adoração. Não existe verdadeira gratidão sem verdadeira adoração. E a gente só consegue ser grato de verdade quando a gente reconhece o tamanho da dívida que a gente tinha e o tamanho da bênção que nós recebemos e do perdão que nós recebemos em Jesus. Às vezes a gente não volta para agradecer porque a gente acha que o que o Senhor Jesus deu era algo que a gente merecia. Afinal, eu orei, eu obedeci os mandamentos,
é lógico que eu mereço a bênção. E essa é uma mentira. É uma mentira dos ingratos, dos corações ingratos. A gente não merece nada. E ainda assim, o Senhor despeja aos baldes as suas bênçãos sobre as nossas cabeças. Ainda assim, Ele inunda a nossa casa de coisas maravilhosas. Até de coisas que a gente não necessariamente precisa, mas que o Senhor sabe que fazem a gente feliz, e Ele ainda concede mimos, eu diria, ao nosso coração. Ele faz afagos ao nosso coração. Ele dá além da nossa necessidade, porque Ele não é econômico, mas Ele é um Deus de abundância. A pergunta de Jesus é para nós. Quantos estão voltando de todos aqueles que têm sido abençoados pelo Senhor? Mesmo nós aqui, não somos o número total de membros. Aqui não quero considerar aqueles que talvez porventura não puderam vir por um motivo ou outro, mas aqueles que acharam penoso demais sair de casa numa quinta-feira chuvosa para se reunir como corpo de Cristo e agradecer. Não eram mais os que tinham para agradecer? Será que essas fileiras não eram para estar mais cheias? Ou foi só a gente que foi abençoado? Acho que Jesus gosta mais da gente, né? Então vamos fechar a porta aí. Anota, Henry, os nomes de quem está aqui, que a igreja a partir de hoje é só essa. Só dos mais abençoados. E a gente vai fechar a porta para os outros. Não é verdade. A verdade é que todos nós temos sido grandemente abençoados. E o Senhor Jesus olha para nós hoje, leprosos, curados, e diz, não tinha mais? Não tinha mais gente? E o que Ele convida a gente a fazer é se prostrar e adorar. E agradecer ao Senhor. Reconhecer, contar as bênçãos. E olha só que coisa maravilhosa. O texto encerra não aí na gratidão, mas em algo mais, que não é feito pelo leproso, não é feito pelo samaritano, não é feito pelo judeu, mas é feito pelo Filho de Deus. Aqueles que fazem a jornada da gratidão provam sempre de algo mais do Senhor. Não por causa do seu coração bondoso, que é muito grato, mas por causa da graça de Jesus, que se manifesta em meio à gratidão. Que é a cura principal, que é a cura da alma, o alívio da alma. Que adianta o Senhor dar para a gente bens materiais, que sim, nos abençoa e a gente precisa deles também, se a gente não tiver a cura da alma, não é verdade? Mas Ele dá para nós a cura da alma. Os corações gratos encontram no Senhor um relacionamento de perto. A oportunidade de conversar com Jesus não mais a uma distância longa, porque é impuro, mas de perto, porque agora fomos purificados. E tão perto que nós podemos nos prostrar aos pés dele, encostar o nosso rosto nos pés de Jesus. Não tem mais lepra que nos separa de Jesus. Não tem mais pecado que nos afasta do nosso Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos perfeitamente curados. Não fica nada. E nós podemos nos achegar a Ele, prostrarmos aos seus pés e ouvir a voz de Deus dizendo, a sua fé te salvou. Pode ir. Agora sim é possível ter uma nova vida. Agora sim é possível ser reinserido na sociedade, viver uma vida normal, ou melhor ainda do que aquilo que a gente chamava de normal antes. Mas uma vida comigo, com Jesus. Uma vida próxima de mim, o seu curador, aquele que te cura, o seu sarador, né? Jesus Cristo. E é isso que Jesus concede a nós. Mais do que bênçãos materiais, as quais a gente pode enumerar e agradecer, mas a cura final e definitiva da nossa alma, a libertação de todo pecado e a possibilidade de andar perto de Jesus, prostrado aos seus pés. Que o nosso coração seja verdadeiramente grato. Que a gente possa fugir de todo o pessimismo que faz com que a gente olhe somente para aquilo que dá errado. De toda a ansiedade que faz com que a gente olhe somente para aquilo que ainda não deu certo. Mas que a gente possa encher o coração de gratidão para falar daquilo que o Senhor tem feito. E que é uma lista gigantesca. Graças a Deus por isso. Amém? Eu quero orar com você para nós encerrarmos esse tempo de culto com o coração cheio de gratidão. Eu convido você aí, mesmo assentado e ainda que silenciosamente, orar junto comigo e falar com o Senhor. Deus, muito obrigado. Vá lembrando. Permita que esse filme passe na sua mente, né? Essa lista seja formada na sua mente dos inúmeros motivos de gratidão pelo qual você tem a agradecer ao Senhor nessa noite. Deus, muito obrigado pela sua majestade, glória, pela sua grandeza. E ainda assim, o Senhor nos visita. O Senhor habita em nós, assim ainda o Senhor vem até nós e nos salva. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais do que necessitamos. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nós não temos sentido falta de nada. Porque o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Obrigado pelas bênçãos materiais, pela roupa do corpo, pela casa para morar,
pelas noites aquecidos na nossa cama, pela comida sobre a mesa. Obrigado pelo lazer disponível. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo descanso. Obrigado pelos dias cheios e as noites tranquilas. Obrigado pela chuva que cai e os dias de sol. Obrigado, Senhor, pela igreja de Cristo e a comunhão. Obrigado pelos irmãos meus que estão aqui, que eu posso dizer que são meus irmãos, porque nós caminhamos unidos pelo amor de Cristo. Obrigado, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo perdão dos pecados, apesar da nossa maldade, da nossa insuficiência, da nossa insistência em pecar. Obrigado pelo perdão abundante em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela liberdade de seguir a Ti. Obrigado, Senhor, pela liberdade de pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos. Muito obrigado, Deus. Nós queremos ter o coração grato, cheio do Senhor. Nos ensina a chegar a Ti em súplica, em oração e reconhecer a nossa necessidade de Ti, que somente o Senhor pode nos ajudar naquilo que nós temos necessidade, sobretudo a necessidade da alma. Obrigado pelos Seus mandamentos que nos guiam num caminho certo, em direção ao Senhor, a uma vida de gratidão e de obediência a Ti. Mas obrigado também porque o Senhor tem nos constrangido com o Seu grande amor e com a cura sobre as nossas vidas. E tem nos presenteado de maneira tão maravilhosa. Nós não queremos ir embora sem agradecer. Obrigado pela oportunidade de voltar aos Seus pés, Te adorar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por poder ouvir da boca do Senhor Jesus que nós fomos salvos em Cristo, pela fé, que é dom de Deus, pela graça, porque não é mérito nosso. Nós não fizemos nada que pudesse alcançar o preço pago na cruz de Cristo, que pudesse comprar a salvação para cada um de nós. É o Senhor Jesus que nos dá pelo sangue do Seu Filho. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa bênção maravilhosa. Que o nosso coração seja sempre grato, não só hoje. Que essa lembrança ecoe nas nossas vidas, dia após dia, de sermos gratos ao Senhor Jesus pelo que o Senhor tem feito. Desde já eu oro também agradecido pelo alimento que nós vamos comer logo mais, que também faz parte do reconhecimento daquilo que o Senhor tem dado para a gente em abundância. E a gente quer junto partilhar da mesa e celebrar o Senhor Jesus com alegria. Louvado seja o Teu nome, fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não vai